Saudações, conspiradores aquarianos, começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo hoje um tema que há muito queríamos abordar e estávamos aguardando um momento especial para fazê-lo, que é o tarô. Quem nunca se interessou pelo tarô, pelas cartas do tarô, pelo jogo do tarô, pelo simbolismo psicológico, arquetípico que o tarô representa, uma das artes mais antigas que se tem notícias e que tem uma propriedade mística muito rica. Para isso, nós convidamos aqui para o nosso estúdio a Soyan de Castro Saboy Amaral, que é taróloga, também é consultora em constelação, em imagem, e é uma pesquisadora muito profunda desse jogo maravilhoso que é o tarô. Inclusive ela nos trouxe aqui vários jogos, né? Vários baralhos de tarô para ir explicando para nós em primeira mão, de um ponto de vista competente e profundo, o que é, enfim, o tarô e como funciona. Tudo bem com você, Soyan? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Soyan. Obrigado por ter respondido aí ao nosso chamado, porque realmente é um assunto que fascina muito. Mas para introduzir o assunto, Soyan, vamos começar tentando situar historicamente. Você tem algum dado sobre como surgiu o tarô? De onde ele veio? Sim, na literatura existem várias possibilidades, mas a verdade absoluta é que ninguém sabe como que ele surgiu. No tarô dos boêmios, que é onde existe o estudo teosófico sobre ele, que tem os livros do Mebes, um tarô visto como iniciático, fala-se que quando a Atlântida submergiu, os sábios colocaram conhecimento dentro de um jogo, que seria, entre aspas, o tarô, e que muito mais tarde, num cais de Porto, em Paris, ele foi descoberto, e é dos boêmios porque era um jogo que ficava entre prostitutas, marinheiros, até que foram observados os símbolos e que começou-se o estudo dele. Essa é uma das possibilidades, mas existe nenhuma delas é comprovada como sendo. Então, ninguém sabe como o tarô exatamente surgiu. Né? Mas de fato é localizado. Muitas especulações aqui, ali e tal, mas não. Mas pode-se dizer que é um jogo antigo, né? Porque a presença dele durante a história é localizada em vários momentos. Sim, muitos foram feitos para reis. Ele começou como um jogo de corte, até que quando surgiram sociedades secretas, Golden Dawn, começou um estudo mais aprofundado dele, simbolicamente, fazendo a ligação em alguns tarôs, como o dos boêmios e do Crowley, e o do White, com a Cabala. Olha só. E o Crowley também colocou como que a astrologia, ou seja, elementos astrológicos, influenciam a carta e o momento que a pessoa está vivendo quando você abre o jogo. Vamos falar de tudo isso, mas ainda respeitando essa nossa didática introdutória, se fosse para você definir, né, como você faz, quem não sabe, a Soyan dá cursos, né, de tarô, depois nós vamos falar disso. Qual que é a serventia do tarô? Né? O que ele traz para o ser humano? O que ele agrega? Então, ele tem a mística da cartomancia. Sim, né? Que é a questão mais divinatória. E aí a gente tem duas maneiras de trabalhar com o tarô. A divinatória, que é aquela que você vai ver o seu futuro, passado, presente e futuro, mas que você dá o aval para alguém decidir para você qual o melhor caminho, que seria na cartomancia. No estudo do tarô, ou numa colocação, uma abertura de tarô com um objetivo de evolução, você vai ter como que aquela energia está atuando sobre você, repetições de padrão. Então você tem um oráculo que ele pode te levar ao autoconhecimento. Isso que é interessante, você falou da prática oracular, né? E a gente também conhece a questão da arte divinatória, mas quem nos dá a informação? Se diria que é o baralho, ou ele é apenas um suporte para energias que estão inerentes ao ser humano? Na verdade, assim, cada carta, o tarô ele é dividido em 22 arcanos maiores que trazem arquétipos. O que são arquétipos? São figuras, imagens, palavras que criaram um poder
sobre o inconsciente coletivo. Perfeito. E dependendo de como esse poder chega até você, ele vai te dar uma crença. E essa crença, ela pode ser limitante ou não. Uhum. Ninguém vive sem crença, mas Verdade. a gente pode colocar luz nova sobre elas. Ok. Então, um arquétipo, quando ele não é sombra e recebe uma informação maior, ele pode ser extremamente libertador. Olha que interessante. Então, acaba se tornando também sob essa perspectiva, terapêutico. Você pode jogo do usá-lo tarô. também Pra como autoconhecimento. terapêutico. E se você vai abrir, por exemplo, os arcanos menores que trazem aonde acontece, de acordo com os 4 elementos, Uhum. se é a nação da pessoa, o elemento fogo, se é na emoção, o elemento água, se é na terra, se é no mundo concreto, profissão, dinheiro, saúde, ou se é no ar, no mental. Então você pode ir mais profundamente para você saber o arquétipo que está influenciando, ou como a pessoa está lendo o mundo, a personalidade dela e em que área da vida dela isso está acontecendo. Que coisa interessante. Você diria que durante a sessão, vamos dizer assim, com o tarô, energias são movimentadas. Sim. E essas energias acessam o inconsciente, tanto do consulente como da pessoa que está dando a consulta? Na verdade, assim, o tarólogo, ele tem que saber separar. Uhum. Então, você entra no campo do cliente, porque o tarô, ele é sistêmico. Ah, interessante. Né? Você abre Explica um pouquinho sistema. melhor isso. Quando você abre um tarô para alguém, você não está só abrindo a energia dela, você está abrindo a energia, quando você faz esse movimento de abrir, Ok. de tudo que vem com ela, né? Então, as crenças que os antepassados trouxeram, como que essa pessoa está vendo o mundo, e isso precisa de muito respeito. Claro. Então, quando eu respeito, eu entendo que isso é dele, não meu. Uhum. Na hora que eu vou fazer o meu, eu entro. Senão você mistura. Uhum. E se eu me envolver na energia do outro, eu sou capturado. Existe então um cuidado ali. Você tem que entender, eu tô abrindo a energia que é da sua história. Então, quando a gente usa tarô, tem gente que não gosta que mexa. Eu deixo o cliente mexer, porque é a energia dele que vai estar ali, não a minha. Certo. O tarô meio que espelha o consulente de alguma forma, energeticamente? Sim. Nesse sentido. Sim, ele vai dizer como que determinadas situações estão influenciando a ele. Olha que interessante. Fala um pouquinho dos chamados famosos arcanos menores e maiores. Todo o tarô é dividido em menores e maiores? Sim. E o que são esses arcanos? Então, e quantos são? Os arcanos maiores são 22 arquétipos, aonde a gente vai ter o louco, que seria a figura principal que vai fazer a viagem. Vamos mostrar aí de um Então, um a louco gente tem... pode colocar aqui, por exemplo, um louco. Esse é dos boêmios. Dos boêmios, tarô dos Tá? boêmios. O mais tradicional que a gente tem, que tecnicamente e pedagogicamente ele é o mais fácil para quem quer começar, Pode mostrar para eles ali. seria o de Marcélio. Tá. Ele Tarô de traz menos informação. Se imagina aqui, ó, quantos elementos o Crowley traz. Esse é o tarô do Então, Crowley. aqui, para quem vai começar, ele é difícil porque você tem que entrar nesse mundo simbólico, onde Sim. cada Muito elemento desse vai falar de alguma coisa Muito rico, da né? pessoa. Sim. Então, esse tarô, ele é um pouquinho mais lá pra frente. Ok. Então, O de Marcélia, ele é básico. Uhum. Ele traz cores básicas, ou seja, o azul, o mundo espiritual, o vermelho, o mundo da terra, o amarelo, o conhecimento. perfeito. E você estava falando do que são os arcanos, né? Menores Sim, e maiores. então, o louco, ele vai fazer a viagem. Então, ele traz e leva, é como se fosse a alma da gente que chega para fazer a experiência de vida, certo? Fantástico. Ele traz esse saquinho, é uma pessoa desprovida de bens, enfim, é o que é necessário. Ele é a única carta do tarô que olha para cima, ele não cuida muito do caminho. Ele se deixa ser cuidado. Que interessante. Porque as pernas dele estão no espiritual e os pés na matéria. Que interessante. E isso aqui, eu estudando bem, eu entendi que seriam os talentos que você nasce. O que você veio trabalhar aqui. Quando você fecha um ciclo de vida,
ou um ciclo de experiência, é só isso aqui que você leva, a experiência que você teve. Que bacana. Então, o tarô quer dizer rota. Esses arcanos maiores, eles fazem a rota do louco, que vai passar por cada experiência de vida, descobrindo são 21 arquétipos, 22 com ele, até chegar no mundo onde você fecha uma experiência. Nesses arquétipos eu já posso ver se uma pessoa está repetindo o padrão. Porque o mundo, ele pode fazer uma espiral de evolução ou uma rota de chego no lugar e volto pro mesmo, chego e volto. Quer dizer, a pessoa se auto-sabota, de certa forma. Na psicologia fala em auto-sabotagem, quer dizer, a pessoa está repetindo a experiência. É como se ela não soubesse trabalhar para que essa espiral seja evolutiva. Aí que entra o trabalho de um bom tarólogo que pode ajudar nisso, ou indicar para essa pessoa algum tipo de terapia. Que bacana. Que ela possa ir. Então, esses arcanos maiores, eles são uma rota onde você vai passando por várias experiências. O louco vai entrar no mago, que é a descoberta de como que eu uso os elementos. É interessante, o Crowley, no tarô dele, eu não trouxe porque eu não uso. O mago, ele tem 3 magos. 3 magos? 3 magos. O mago branco, que é onde a gente quer chegar. Esse aqui que seria o mago cinza, que é a gente que espiritualiza um pouco, mas manipula um pouco. E o mago negro. Certo. Que é assim, às vezes em alguns jogos sai. E que você tem que tomar um pouco cuidado, que ele é meio pesado. Porque as energias da pessoa estão bem... às vezes você vai ver pessoas que fizeram trabalhos tal, mas assim, manipulador também você cai. Então, essa questão do como o homem trafega pelos 3 magos. Que interessante. E que nós, a maioria, estaríamos no mago cinza, né? E querendo ir pro mago branco, vem outros do cinza, dão uma escapadinha pro mago negro. Você usa um termo que me chamou muito a atenção, o tarô iniciático. Você pode dizer que, de forma geral, o tarô é iniciático? Sim. E por quê? Quem fala mais sobre iniciação seria o dos boêmios, por causa da colocação que o Mebes colocou nos arcanos maiores e menores. Ele coloca os 10 arcanos de cada elemento como iniciáticos. Então você tem terra, que seria o elemento básico, você aqui. Subindo um pouquinho, você tem o elemento água, que seria emocional. Nesses 2 elementos, que seria como eu resolvo o mundo da matéria e o mundo emocional, eu posso ter quem me guie, um mestre, um professor, enfim. Por isso que dizem terapeuticamente que a pessoa tem que ter grounding, terra. Porque quando você entra no elemento ar, que é o teu padrão mental, e como você vai fazer as suas escolhas, ou seja, quando você está fantasiando, quando você está no real, quando você está fugindo. E no elemento fogo, que é a ação, e na 8ª maior, a transcendência, você é caminho sozinho. Olha que interessante. Então, o perigo é a pessoa querer ir para níveis mais altos sem saber onde ele está. O ground quer dizer eu saber quem eu sou, aonde eu estou, para ter a experiência de ir e voltar. Não tentar transcender sem estar ancorado. Sem ancoramento, provavelmente você vai se perder no caminho. Então, por isso que normalmente quando você tem um mestre, seja espiritual, é trabalhado muito o chão, terra, e o emocional afetivo, que é onde o ser humano está tendo a experiência atual. Bacana, me diga uma coisa, Sonha, agora. Por que nós temos, por exemplo, para quem estuda, eu não estudo, né? Nós temos o nosso sócio aqui, que é o professor Marcos, que é astrólogo, você também é astróloga, né? Você tem um simbolismo só para toda a astrologia, de certa forma, até onde eu sei. No tarô você tem vários, né? Você falou do tarô dos boêmios, o tarô do Aleister Crowley, o tarô de Marselha, o tarô do Whiteman. Explica um pouquinho porque, assim, existe alguma diferença em se trabalhar com tarô ou com outro? Com esses diferentes simbolismos, por que há essa variedade? Olha, muda em alguma coisa? E pode já ir falando dos que você trouxe, hein? Quando eu dou curso, eu normalmente assim, eu faço um xerox de Marselha, que as pessoas vão colorir.
E depois ela vai escolher. O simbolismo ele muda no tanto de simbólicos, né? Entendo. Por exemplo, o mitológico ele vai colocar figuras mitológicas, Tá. mas a experiência do arcano é a mesma. Por exemplo, você vai ter a presença do louco em todos os... Todos. Então os arcanos são os mesmos. Os arcanos para todos são os mesmos. tarôs. Alguns, como o mitológico, ele não tem número. Ah, tá. Ele só tem um nome, é só a força. Uhum. O egípcio, ele não tem essa divisão, ele vai pondo a numeração geral até o final, começa com 1 e ele vai indo, Ah, tá. que é uma nomenclatura diferente. E o que traz um simbólico diferenciado, embora o arquétipo seja o mesmo, é o egípcio que tem as figuras conforme a posição delas, falando de passado, de presente ou de futuro. Agora, assim, quem dá conta do de Marsella consegue estudar ele mais profundamente, vai estudar qualquer um Todos deles. os outros. E o que determina se você durante a consulta vai usar um ou outro? Ou você pode usar qualquer um? Olha, normalmente quem trabalha tem um que gosta, Tem né? Eu trabalho com o do Crowley. Do Crowley. Porque assim, como eu estudei cabala, astrologia e a numerologia, principalmente a tântrica que ele trabalha, eu me sinto à vontade com ele. Certo. Embora ele tá reaparecendo agora, teve um tempo que o tarô dele era considerado de energia de magia. Tinha preconceito, né? Mesmo porque a figura do Aleister Crowley, para quem não conhece, é uma figura controvertida dentro do esoterismo, taxado de mago negro por muitas pessoas. E esse tarô foi realmente criado pelo Crowley. Ele foi criado e a maioria dos tarôs o desenho é de mulheres. Ah, não diga. A maioria deles quem faz o desenho são mulheres. O Crowley ele acabou sendo assim porque ele está ressurgindo porque, como tudo, você vai colocando uma luz nova, né? Eu sempre penso assim, Freud, quando entrou com a teoria dele, assustou toda uma sociedade pela época que ele estava. Sim. O Jung também. Ele foi para a experiência e como ele trabalhou muito com a força que traz a energia da sexualidade. Daí houve mas foi o único que teve coragem, porque tanto o White quanto ele são bem da mesma época. Sim. O tarô do White ele é bem mais levinho. O White é o Arthur Edward White, né? Isso. Perfeito. Me diga uma coisa, Soyan, então você tem aqui, porque eu já estava pesquisando, eu vi que você tem mais de 20 tipos de tarôs, eu vi vários. Qualquer pessoa pode criar um tarô ou não? Ele tem que estar legitimado numa tradição, num conhecimento iniciático? Porque olha, eu vi tarô da Bíblia, tarô do não sei mais o que, tarô do... enfim. Olha, todo mundo tem criado vários tarôs. Tem uns que são lindos. Muito bonitos, tarô da bruxa, tarô, enfim, dos anjos. Tem o tarô do Osho. O Osho, ele entra mais ou menos na mesma linha, embora ele traga um simbólico diferente. Tá. Mas ele tem a mesma linha dos tarôs tradicionais. Não diga. Embora a imagem que ele usa seja outra. Mas você perde um pouquinho. Entendeu? O tarô, ele é tradicional. E o tarô cigano, que tem uma nomenclatura bastante diferente, porque o simbólico é aqui, tanto no Crowley quanto no Teosófico, eu vejo assim que a cobra, ela tem uma maneira das pessoas transformarem. Você perde a pele para recomeçar. No cigano é traição. Então já ele traz uma coisa totalmente diferente. Então assim, você tem oráculos, eu prefiro ver assim, oráculo dos anjos, oráculo dele. Entendi. Mas o tarô, ele tem que ser o tradicional pela estrutura que ele traz. Você falou do baralho cigano ou do tarô cigano, qual que é a diferença do tarô para as famosas cartas, o jogo cigano, que às vezes é até com cartas normais? Existe alguma linha de contato ou não necessariamente? Aquilo não é tarô, né? Não tem. Existe um estudo que foi feito, que agora eu não me lembro do nome dele, que ele tentou pegar o tarô cigano da Madame Lenormand
e adequar, fazer a correlação com os arcanos maiores do tarô tradicional. Mas foi algo que foi feito, mas que não... Assim, algumas pessoas estudaram, mas que não foi pra frente. Que muitas pessoas falam, não, estive visitando os ciganos, tiraram um tarô pra mim no baralho, mas não é necessariamente tarô, né? Não, ele pode até ser. Ele pode ser. São cartas, mas o foco é diferente, porque o cigano, principalmente o cigano sério, ele traz a questão da adivinhação como um presente de gerações para eles, né? De leitura de mão e de como é visto aquele jogo de cartas. Entendo. O foco dele é diferente e é um trabalho sério quando levado a sério. Aqui a gente tem já uma mistura com foco em escolas esotéricas, isso que acabaram capturando, e Ordem Rosa Cruz, Teosofia, Antroposofia, enfim, a Golden Dawn, que é uma ordem que ainda existe. Inclusive, falou em Rosa Cruz, eu vi que tem uma Rosa Cruz aqui nas costas do... Então é um simbolismo bastante presente. A roda com os sons, as letras mães. Então você vai ter nos arcanos maiores as letras mães que vão derivar todas as outras. Que bacana. Soyan, me diga uma coisa, se fosse para você explicar para as pessoas que estão aí leigas, né, no assunto, estão descobrindo agora esse universo maravilhoso do tarô através da sua entrevista, quais que são as vantagens, no que o tarô ajuda a pessoa, por que é legal você se consultar com um tarólogo, né? O que ele traz, o que ele facilita? Eu penso que assim, você vai ter uma entrada bem mais profunda de autoconhecimento. Você vai entender campos que atuam sobre você, porque na hora que você abre o jogo e que você consegue explicar, campo de crença, campos mórficos e também de antepassados que vão estar ali. Não diga, até a energia dos antepassados você captada. Vai perceber que eu acho a coisa mais importante, que a gente não é tão livre quanto pensa. E esse é um ponto polêmico, né? Até onde vai o livre-arbítrio humano? Desde que, se você respeitar toda essa energia presente, você consegue transformar e além. Quanto mais você nega, mais forte essa energia e mais ela captura você. Então, agora você tocou num assunto muito importante, né? O tarô não é necessariamente determinista. Não. Por exemplo, se no jogo sai, digamos que uma indicação não muito boa para mim, eu ainda tenho elementos para transformar ou pelo menos suavizar a experiência. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Carta, vamos dizer, as cartas que as pessoas não gostam, né? O enforcado, a morte, a torre. Essa aí a pessoa já fica... Dependendo de como essa energia é trabalhada, você vê que no enforcado, o cabelo dele é azul. E ele tá numa posição como você nasce. De fato. Tá? Então, é um momento de ação interna, não externa. Nós ocidentais temos muita dificuldade de que se você não está fazendo para fora, você não está fazendo nada. Sim. E essa carta é o momento de ir para dentro. No momento que eu vou para dentro, ele está preso pelo pé, não pelo pescoço. Eu vou ter o próximo passo. Tá. Entendi. Agora, se eu ficar presa nisso aqui, é o momento em que o trabalho vai embora, muita coisa vai, a pessoa começa a entrar numa ansiedade. Sim. Em vez de entender que tem um movimento interno, e essa carta, ela se chama fé incondicional. Olha só. Entrega. Que bacana. Então, essa vivência aqui, ela pode ser muito ruim para alguém, por ser limitante, ou muito criativa para desenvolver a questão de entrega para a vida, entrega para o seu próprio. Aí entra a orientação de um profissional do tarô. Isso. Para decifrar aquela energia então, que a não pessoa existe carta ruim, existe o meu olhar. Aí que entra a questão do arquétipo. Como que o arquétipo da morte atua sobre você? Que coisa. Inclusive, você estava mostrando o enforcado, algumas pessoas associam aquela posição que ele está com o número 4. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, porque você vai ter aqui, quer ver, ó? Esse é o tarô D que você está mostrando? Esse é o Marselha? O de Marselha. De Marselha. O imperador, ele tem essa posição de 4, que é o número dele, mas mostrar. Também é a questão da estabilidade. Tá. Tudo que tem 4 pernas é De estável. fato. Então, é a estabilidade do imperador.
Na hora que eu faço esse movimento, eu vou ter o 4, que é a ação novamente. Interessante. Então a energia ela precisa ser transformada Sim. através daquele momento de interiorização que a pessoa está passando, para que ela consiga ter um novo centro. Sim. Para aí ela consegue. Então não existe carta ruim, existe como você vai interpretar e entender a crença que uma carta tem sobre você. Soyan, o que precisa a pessoa que vem para uma consulta de tarô? Você precisa de algum dado prévio dela ou não necessariamente? Apenas a presença da pessoa? Na astrologia você precisa de data horário. de nascimento? Não. É só a pessoa e a disponibilidade dela de querer se conhecer e querer ouvir. Porque normalmente quando você vai para cartomancia, a gente quer ouvir o que quer, né? Ah, sempre, né? E no tarô não, você vai olhar para aquilo que é necessário usar para você entender o que está acontecendo na tua vida e como fazer as melhores escolhas. No seu caso, quanto dura uma consulta de tarô? Normalmente, ela dá 1 hora, mas depois eu trabalho com essas cartas que eu tenho maiores no chão e faço a linha da vida em movimento. Que coisa! Então fica bem completo mesmo. Sim. Então dá 1h30 mais ou menos. Perfeito. A Soyan, para quem não sabe, ela dá cursos também, para quem quer se aprofundar mais no tarô. Fala um pouquinho dos seus cursos, como é que a gente te acessa, tanto para quem quiser se consultar com você, como para, de repente, se tem algum curso programado. Estão aparecendo teus dados aí para o pessoal? Bom, eu terminei um curso agora, né? Então agora vai começar um de astrologia, depois outro de tarô. A melhor maneira é pelo WhatsApp, pelo meu telefone, que eu não sei se posso dizer. Claro, tá aparecendo já pro pessoal. Tá. 996724014 e daí tem maiores informações sobre o valor, aonde, enfim. E daí também eu coloco no Face os cursos quando. Perfeito. E normalmente eu dou 2 cursos de tarô por ano. Uma pergunta importante, certamente o pessoal que não é de Curitiba está perguntando, você faz a consulta por via remota ou tem que presencial, apenas presencial? Não, pode ser via Skype. Via Skype você faz também, então é para o mundo. Também. Sei que nós temos telespectadores de outros países, inclusive, né? De língua portuguesa que nos acompanham. Então, olha aí, está aberto para você a possibilidade, né, de receber essa técnica fantástica de autoconhecimento explicada aqui com muita competência pela Soyan, que é o tarô. Soyan, muita gratidão por você ter vindo. Viu? Foi muito bom te conhecer. Obrigada. Que bom, seja convidado aqui ao vivo para se tornar nossa parceira do Realidade Fantástica e voltar outras vezes. Tá bom, muito Quem obrigada. sabe falar de outros assuntos. Sim, tá bom, muito obrigada. E eu posso pedir para as pessoas fazerem uma coisa que eu acho interessante? Por favor. Então, uma diquinha para trabalhar como uma crença influencia você. Uma coisa bem básica, o imperador. Traz a palavra imperador, a imagem de imperador, qual é o poder. E veja se a tua crença a respeito do imperador, que seria o seu poder na vida, o seu espaço aonde você cria a tua estabilidade, se ela está acontecendo ou não de acordo com a imagem e a crença que você tem sobre o imperador. Perfeito, fica aí a lição para todos nós, né? Essa reflexão é importante. Gratidão, Soyan, pela tua participação. E a vocês todos, mais uma entrevista fantástica, sempre com o nosso compromisso aqui do Realidade Fantástica de trazer assuntos não só palpitantes, mas também muito fundamentados, né? Seriedade nesses campos tão importantes para nós que são esoterismo, ocultismo, paraciências. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal. Você tem o lampiãozinho aí no canto direito inferior da sua tela, só clicar ali, você se inscreve no nosso canal, visita o nosso site www.realidadefantastica.com.br, deixa o teu joinha aqui na entrevista, sempre lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.